Antropocentrismo. Por que que isso acontece? Vamos lembrar aí das aulas de arte. Renascimento. Vamos lembrar também das questões econômicas. Revolução Industrial. Vamos lembrar também da própria filosofia, o Iluminismo, que foi a base para a busca da democracia no mundo moderno. O Iluminismo pregava que o ser humano é capaz de conhecer, é capaz de ter liberdade e não precisa escutar unicamente a voz religiosa ou acreditar em Deus, mas ele tem condições de conhecer as coisas. E aí nós vamos ter duas correntes principais, que é a corrente racionalista e empirista. O racionalismo, a palavra racionalismo já vem de razão, então a razão humana é o centro do conhecimento. O ser humano conhece as coisas através da sua razão. E, por ser inteligente, ele consegue conhecer, por exemplo, a linguagem matemática. Quando fazemos uma operação matemática, 2 mais 2 é igual a 4. É uma operação racional, porque eu utilizo uma operação mental, mas que qualquer pessoa que fizer essa mesma conta vai chegar no resultado. Então nós temos alguns filósofos, como Descartes, que vai dizer o seguinte: o ser humano é capaz de conhecer, mas ele não conhece de qualquer maneira. É preciso utilizar o quê? Algum método capaz de levar o ser humano ao conhecimento. E Descartes usava o método da dúvida. Eu vou duvidar de todas as coisas, porque eu tenho que chegar em algo que não possa ser duvidado. E Descartes chegou em algo que ele não pôde duvidar, que era o pensamento. Porque se eu penso, eu existo. Então o pensamento é uma característica humana que distingue o ser humano de qualquer outro ser. Porque nós podemos ter outros animais que talvez tenham os órgãos que nós temos, que de certa forma utiliza até a linguagem, como o papagaio, né? E alguns outros, mas não são capazes de pensar. E o pensamento é uma característica humana e que distingue o ser humano dos demais. E ao pensar eu posso dizer ao mesmo tempo que pensamento e existência são coisas correlatas. Se eu penso, eu existo. Se eu existo, eu penso. Isso falando do ser humano. Então por quê? Há uma ligação nesses conceitos. Descartes chegou em algo que não pode ser duvidado. Alguém duvida de que o pensamento vem de um ser que existe? Não. Então só quem existe pode pensar. Então ao chegar nessa base, que ele considerou como uma base que é, digamos assim, segura, ninguém poderia duvidar desta realidade, é que ele vai agora construir seu modo de pensar na sua filosofia. Então os racionalistas, o racionalismo acredita que existe um conhecimento inato, como Platão dizia, e que podemos chegar à verdade apenas pelo exercício da nossa razão, antes mesmo da experiência dos sentidos. Eu não preciso experimentar algo para conhecer, eu já posso fazer isso antes da experiência. Um exemplo seria a operação matemática, onde não precisamos confiar em nossos sentidos para estabelecer que 2 mais 2 é 4. Eu não preciso pegar 4 cadeiras aqui para descobrir isso. Eu faço essa operação nível intelectual. Só que os empiristas já são diferentes. O empirismo é uma escola de filosofia que afirma que a realidade e o conhecimento são derivados de onde? Da experiência dos sentidos. Eu só conheço as coisas se eu experimentar. Uma criança que está engatinhando, qual que é a tendência dela quando pega um objeto? Colocar na boca. Então ela está fazendo uma experiência sensorial, não é? Ela está pegando a boca, que é um sentido, e está colocando, vamos supor, uma bolinha na boca para saber ali que objeto é esse. Então é a forma que a criança tem de aprender as coisas, através dos sentidos que ela tem. Como filosofia aliada pela metodologia das ciências naturais,
E o único tipo de conhecimento que importa para o empirista é aquele que pode ser formalmente medido ou verificado. Então, quem utiliza a base do conhecimento empirista são os cientistas, que vão o quê? Para fazer um medicamento, o que o cientista precisa? O químico. Ele precisa analisar, por exemplo, uma planta. Mas como ele vai fazer? Pegar a planta em laboratório, analisar as partes componentes e verificar os elementos químicos que compõem aquela planta e verificar se esses componentes podem resolver alguma situação em particular, uma doença, por exemplo, fazendo uma medicação. E ele faz isso experimentalmente, né? Agora nós temos alguns filósofos que pensaram a política, que são temas que caem muito no Enem. Por exemplo, o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Vamos terminar com esses filósofos. Jean-Jacques Rousseau é um filósofo que diz o seguinte: o ser humano é bom por natureza. Por que ele chegou a essa conclusão? O ser humano foi analisado trabalhando com as tribos indígenas. E as tribos indígenas tinham um sistema de solidariedade. Os índios não vivem, não trabalham para viver, aliás, não vivem para trabalhar, mas trabalham para viver. Então, aquilo que eles conseguem na pesca, na caça, se sobrar alguma coisa, qual é a atitude natural deles? É uma atitude de distribuir para aqueles que eventualmente não fizeram a caça. Então eles não acumulam, não juntam coisas, não comercializam. Isso eu estou falando de uma cultura fechada que ela analisou. Só que a pessoa vai dizer o seguinte: se esse índio sair dessa comunidade e começar a entrar na sociedade capitalista, esse índio vai perder esses valores de solidariedade e vai buscar o quê? A sua sobrevivência através do seu trabalho, mas de uma forma individualista e acumulando bens. Eu tenho que juntar dinheiro para comprar carros, celulares, etc. Então aqueles valores naturais da solidariedade, ele vai perder no contato com a sociedade. Qual que é a conclusão que Rousseau tira? O ser humano é bom por natureza, mas em contato com a sociedade ele se torna ruim. Então uma ideia que Rousseau tem com relação a isso, ele vai dizer isso, ó: a sociedade surge a partir de um pacto, um contrato estabelecido entre os seres humanos, que faz com que esses abandonem o estado de natureza e se organizem em sociedade, em grupos. A soberania pertence ao povo, que livremente deve transferir seu exercício ao governante. O ser humano por natureza é bom, a sociedade é o que corrompe. Então ele defende a democracia, porque o ser humano tem que se organizar e buscar os seus direitos. Não deixar que alguém vá impor aquela atitude que ele deve tomar sem respeitar também a sua vontade. Eu não devo dizer para o Flávio: a partir de agora você termina lá com a sua namorada e agora você vai ficar solteiro porque vai surgir outra aí para você. Mas ele, o Flávio, já tem as suas ideias formadas e ninguém vai impor isso a ele. Ele não vai aceitar. Certo? Agora nós temos o Thomas Hobbes, que já pensa diferente. Thomas Hobbes: o ser humano é mau por natureza e, se for deixado agir pelos seus instintos, o ser humano vai fazer bagunça. Então precisa de um Estado forte, de leis, para tornar o ser humano melhor. Então aqui o texto fala: Hobbes é considerado um contratualista também, ou seja, é um daqueles filósofos que afirmaram na modernidade que a origem do Estado ou da sociedade está em um contrato social. Os homens viveriam naturalmente sem poder e sem organização, que somente surgiriam depois de um pacto firmado por eles, estabelecendo as regras de convívio social e de subordinação política. O ser humano por natureza é ruim, é preciso o Estado para pôr ordem em sua natureza. Então eu perco a minha liberdade em prol da coletividade. Só que o poder tem que ser exercido com mãos fortes, não pode ser um poder frágil. Então eles defendiam a soberania, de certa forma a monarquia. Então Thomas Hobbes, diferente de Rousseau, que defendia a democracia, defende a soberania e a monarquia.
Então são esses dois filósofos que caem muito no Enem. E aí nós temos ainda John Locke, que é um filósofo inglês, considerado o pai do liberalismo, né? Então, portanto, um dos principais teóricos do iluminismo, que foi a base para a democracia da França. De certa forma, ele foi o teórico principal. Nós temos umas questões aqui para a gente recordar. Isso aqui é um filósofo empirista. É preciso lembrar que racionalista você aprende através das ideias que são inatas e o empirista através da experiência. Então tem uma pergunta aqui, ó. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Em algum momento da vida eu fiz experiência com o ouro e com a montanha e posso falar montanha de ouro, ou eu posso falar que o cavalo é virtuoso porque eu conheço a virtude e conheço o cavalo. Eu faço associação de ideias, não é? Aí temos as perguntas. David Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. Ele dizia que a gente só pode conhecer por meio da experiência. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. As ideias têm como fonte específica o sentimento, cujos dados são colhidos na empiria. E a letra A, os conteúdos das ideias do intelecto têm origem na sensação. Ele é um empirista. A base do conhecimento são os sentidos. E por mais que é uma ideia que está na minha mente, ela veio primeiro de onde? Da experiência que eu fiz. Então esse filósofo, o empirista, vai defender que o conhecimento começa onde? Na experiência. Por isso a letra A. Ele vai ser um empirista. Vamos ver outra questão aqui. Por isso que ele vai ficar famoso. Essa é uma questão política de Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes, os seres humanos são livres em seu estado natural. O ser humano tem a sua liberdade. Por exemplo, competindo e lutando entre si por terem relativamente a mesma força. Se nós somos iguais, temos a mesma força, a gente começa a entrar em conflito, precisa de alguém para nos ajudar. Eu sei que ele, nesse estado, o conflito se perpetua através de gerações, isso foi criando um ambiente de tensão e medo permanente. Que eu já tive. Para esse filósofo, a criação de uma sociedade submetida à lei, na qual os seres humanos vivam em paz e deixem de guerrear entre si, pressupõe que todos renunciem à sua liberdade original. Se o ser humano é mau por natureza, ele precisa de alguém que refreie os seus instintos. E quem é essa pessoa? Nessa sociedade, a liberdade individual é delegada a um só dos homens que detém um poder inquestionável, soberano. Então a pergunta é: a teoria política de Thomas Hobbes teve papel fundamental na construção dos sistemas políticos contemporâneos, que consolidou a monarquia paritária, Não. despotismo soberano, monarquia republicana, despotismo esclarecido, monarquia absolutista. O pensamento dele é uma monarquia que seja um poder centralizado nas mãos de alguém, do rei. Professor, o que é despotismo? Hã? Despotismo. Déspota, aquela pessoa que é tirana,
que não tem limites. Ele fala que tem que ser uma pessoa com poder forte, mas também não é para destruir as pessoas, matar todos, né? É só organizar a sociedade. Vamos ver se tem mais uma questão. Essa é uma pergunta de Descartes. Com sua operação... Gente, nós está acabando aqui, ó. Com sua operação filosófica denominada dúvida metódica, René Descartes acabou instituindo um paradigma filosófico que foi identificado como racionalismo. Em oposição ao racionalismo cartesiano, alguns filósofos britânicos desenvolveram a filosofia empirista, que consistia em... Ele quer saber dos filósofos empiristas, que trabalham com a experiência. Tomar como premissa principal para o conhecimento a faculdade da razão. Se eles são empiristas, é da experiência. Negar a importância dos dados empíricos. Eles afirmam a importância. Não ter o método filosófico racional, convertendo-se assim ao irracionalismo? Também não. Por mais que eles valorizem a experiência, mas também não negam a razão. Defender politicamente o Império Inglês contra as investidas dos intelectuais de outros países não era preocupação deles. Então nos resta tomar como premissa principal para o conhecimento os dados da realidade sensível, isto é, os dados empíricos e materiais. Pessoal, não tem como errar. Quando você já lembra que o empirista é a experiência, a resposta só pode ser essa, não tem outra. Não tem uma segunda via, só essa mesmo. A racionalista vai defender a razão. Pronto e acabou. A linguagem matemática, o empirista vai defender a linguagem da ciência, da experiência, do experimento. Oi, irmão. Eles guardavam